Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. José enfrenta terríveis inquietações. Estando o santo muito alegre e contente em companhia de sua querida esposa, e muito satisfeito pelos inúmeros favores recebidos de Deus, observando-a atentamente, pôde notar nela inequívocos sinais de gravidez. O fato deixou atônito, extraordinariamente perturbado e profundamente ferido em seu coração. A princípio tentou enganar-se, achando que os sinais seriam provenientes de alguma enfermidade qualquer. Porém, não via nela qualquer sintoma de doença, mas sim a via muito vigorosa e desembaraçada. E dizia para si mesmo: se de facto fosse alguma doença, existiriam os sintomas característicos, mas ela mostra perfeita saúde. E completava esses pensamentos: ó Deus, o que noto eu em minha mulher? Estou por acaso sonhando? Ou estou mesmo acordado? Viriam meus olhos uma coisa ou por outra? Ó Deus, que se passa com ela? Não ouso perguntar-lhe, pois, sendo a santa que é, não posso permitir-me tal desrespeito. Entretanto, vejo com absoluta clareza o seu estado. Deus, socorrei este vosso servo, dando-lhe iluminação para entender esse facto tão difícil de compreender, pois ele nada mais pode reconhecer do que vê com seus próprios olhos. Maria já havia pressentido todas essas inquietações de seu marido e rezava fervorosamente para que o Senhor o ajudasse com sua misericórdia divina nessa situação. Naquela noite, José se recolheu muito combalido, refletindo sobre o significado daquele acontecimento tão insólito. Dormiu muito pouco, e o tempo lhe custava muito a passar, tão ansioso estava por ver Maria novamente e verificar seu eventual erro em termos de seu estado. Ficou acordado por muito tempo, esperando que ela deixasse seu quarto e passando por forte angústia. Pela manhã, ela assim o fez, cumprimentando José muito cordialmente, como habitualmente fazia. Ele a observou e achou extraordinariamente linda e graciosa. Entretanto, por outro lado, teve ocasião de ver plenamente confirmados os sinais indicativos do dia anterior. Muito ferida em seus sentimentos e triste, verificou não estar errado, mas que suas primeiras impressões eram verdadeiras. E disse para si mesmo: ó Deus, muito me alegram a beleza e a graciosidade de minha esposa, mas meu coração está ferido, pois nela vejo sinais claros, inequívocos de gravidez. Meu Deus, socorrei-me nesta tão grande aflição, tão grande que pode mesmo matar-me se eu não tiver forças para enfrentá-la e não tiver a vossa orientação necessária. Maria, de seu lado, rezava muito por ele, que, por tal motivo, conseguiu encontrar algum sentimento de compreensão e de alívio de sua dor. Pensava com ele mesmo ser mais conveniente dar algum tempo e ver como se desenvolveriam as coisas naquele sentido, seguro de que o Senhor não deixaria de manifestar-se e de tomar providências a respeito, e dizia: tenho certeza de que Maria é muito santa e muito amada por Deus, e dela não posso absolutamente duvidar. Por agora é melhor que me acalme e aguarde certo tempo pelos resultados, que certamente virão. E assim se acalmou, pelo menos por instantes. Embora cada vez que olhasse para ela visse os sinais indicadores que ele tanto temia e se sentisse profundamente aborrecido. Obteve mais algum alívio através de muitas orações que fez e também por meio das que ela realizava por ele. Maria se mostrava cada vez mais amável e carinhosa com ele e compartilhava, sem seu conhecimento, de toda aquela angústia. Diariamente, pela manhã, aguardava ansioso pela saída dela de seu quarto e observava como andavam aqueles sinais que tinha visto. E a clareza de sua gravidez era um facto que não podia evitar.
passou a consumir-se em desespero, parecendo mesmo doente de alguma enfermidade repentina. Na verdade, esse seu estado emocional era mais grave do que muitas doenças que pudesse ter, pois se sentia profundamente abalado e ferido, angustiado em razão da situação que se apresentava. Rezava e orava muito a Deus, praticava constantes jejuns, fazia muitas esmolas e tudo exercitava para que o Senhor o confortasse e o iluminasse naquela situação tão aflitiva. Olhava para ela, sempre com muito amor e carinho, dizendo continuamente a si próprio: ó Maria, tu que és a causa de todas as minhas alegrias, como podes também ser motivo de tanta dor? Ah, se pudesse entender todas estas minhas angústias, certamente não deixarias de acalmar-me, contando-me a causa dessa tua gravidez. Maria via através da mente de seu marido todos os seus dolorosos pensamentos e tinha muita pena dele. Entretanto, permanecia calada, sofrendo também com paciência e resignação, esperando que o Senhor se compadecesse e confortasse José nessa sua tão grande angústia. Ele, porém, desejava testar mais uma vez a confiança de seu muito leal servo José. E nisso tudo lhe dava ocasião de prová-la. Finalmente o santo se decidiu a perguntar a Maria qual seria a causa daqueles sinais exteriores. Todavia, embora tal decisão tivesse sido tomada repetidas vezes, não conseguia colocá-la em prática. E acabava por tornar-se confuso e temeroso, cada vez mais inquieto, dizendo para ele mesmo: oh meu Deus, que coisa é essa que se passa comigo? Vejo claramente a condição de gravidez de minha esposa. Ela se mostra carinhosa e amorosa comigo e me trata com grande amabilidade e, portanto, estou seguro de que nada me esconderia se eu lhe perguntasse o que desejo. Contudo, não sou capaz de fazê-lo. Mas também não consigo libertar-me desta tão grande dor que me atinge. E não posso entender o que esteja acontecendo. Ah, Deus meu, somente vós podeis consolar-me e acalmar-me. E por esse motivo recorro ao vosso auxílio e deixo todo este meu sofrimento em vossas mãos. Entretanto, o Senhor não lhe dava qualquer resposta e permitia que ele permanecesse em sua terrível angústia. Maria, de seu lado, esforçava-se muito com o intuito de confortar e consolar seu marido, com muitas delicadezas e amabilidades. Pedia para que se alimentasse bem e lhe perguntava como poderia ser-lhe mais agradável ainda. Cantava louvores a Deus, mas ele nada mais fazia do que dizer-lhe que seu coração estava tomado de grande tristeza e muita dor, dizendo também: querida Maria, tu trazes grande alívio às minhas aflições, não posso negar. Mas eu não consigo afastar esses sentimentos do meu coração. Reza, pois, para que Deus se apiede de mim e me auxilie nesta tribulação tão grande. Ele, muito aflito que estava, teria desejado dizer mais do que isso e contar-lhe a verdade sobre seus sofrimentos todos e respectivos motivos. Porém, não o conseguia e dizia para si mesmo: é mesmo possível que ela não perceba a causa de meu sofrer? Com certeza não pode manifestar-se a respeito, embora saiba de tudo. O santo se via muito humilhado e chorava perante seu Deus e achando bem merecer todos os sofrimentos, uma vez que não mostrava sua gratidão por todos os seus grandes favorecimentos. Embora se visse como o mais afortunado dos homens, a quem havia sido dada esposa tão virtuosa, considerava-se também o mais aflito e mais angustiado. Com a passagem do tempo, sua dor aumentava à medida que os sinais da gravidez de Maria se tornavam mais evidentes, sendo que a criança, àquela altura, já deveria estar a termo, facto que o deixava ainda mais confuso. Ocasionalmente tentava desabafar sua dor, dizendo para si próprio: ah, querida Maria, como podes manter-me tão angustiado? Nunca teria-te ofendido ou desgostado para seres tão cruel comigo. Estás mudada em teu comportamento, pois de carinhosa e amável que eras passas a cruel e impiedosa, uma vez que, conhecendo da verdade,
a mantens em segredo. Maria podia sentir todas essas aflições e também se preocupava e sofria. Calava-se, por não ter a devida permissão de Deus para revelar-lhe o que ocorria. Nada mais podendo fazer, orava por ele. O santo ia normalmente para o seu trabalho, mas suas forças já estavam algo compalidas, e ele passava a sentir-se incapacitado de exercer sua profissão normalmente. Por esse motivo ia para o quarto de Maria e lá dizia: "Oh meu Deus, como conseguir consolo se minha esposa, antes toda a minha alegria, é agora a causa desta minha tão grande dor? Vendo o estado em que se encontra, sinto minha alma extremamente dolorida. Não obstante, mesmo em tais condições, tenho sempre fortes desejos de ir até ela para conversarmos." De facto, ia para onde ela se encontrasse, e embora não fosse capaz de tirar seus olhos do chão, desejava ouvir sua voz. Ela lhe falava docemente, com tal graciosidade e boas maneiras, que ele se via consolado de alguma forma e encontrava alívio para seu espírito. Entretanto, quando elevava seus olhos e a via no estado em que estava, sentia-se novamente muito atingido em seu coração aflito. Decidiu-se por mostrar a ela uma fisionomia fechada e séria, e manteve-se distante, tanto quanto pudesse, mas nem mesmo isso conseguia fazer. Ouvindo suas palavras, era tomado pelo amor que lhe tinha e ficava afável e sereno, embora constrangido. Muitas decisões tomou nesse estado. Não as materializava. Entretanto, pois reconhecia que seu estado emocional seria muito propício a decisões apressadas e erradas. E a graça que habitava em sua alma fazia com que agisse de forma muito prudente e cautelosa. Presa dessas grandes aflições que era, e vendo que seu anjo não lhe mais lhe falava, e tendo sempre presente a sua grande dor, exercitou as mais nobres e raras virtudes possíveis, quais seja a da paciência ilimitada e da grande resignação, da modéstia, embora visse sua esposa evidentemente grávida. Jamais pensou mal a seu respeito, não a julgou por antecipação e jamais se desesperou. Aguardava humildemente que Deus se manifestasse e esclarecesse, vez por todas, a causa da gravidez de Maria. Praticou inúmeras virtudes, crescia muito em seus méritos e aguardou a graça sublime da qual lhe falara o anjo, em termos de poder tomar conhecimento do grande mistério envolvido com a encarnação do Verbo Divino no puríssimo ventre de sua esposa. Vivendo em meio a tão grandes preocupações, e sabendo perfeitamente que Maria estava prestes a dar à luz, mais do que nunca orou para que o Senhor o iluminasse e lhe dissesse como agir naquela situação, dizendo: "Vejo claramente que minha esposa se encontra a termo e que logo nascerá a criança. Não posso acusá-la segundo manda a lei, pois estou seguro de sua santidade e pureza e nada de mal posso pensar sobre ela. Todavia, não conheço a origem dessa criança e, como tal, não tenho condições de garantir minha paternidade para ela, uma vez que nada tenho a ver com o acontecimento. É melhor que eu parta, que eu me torne um ser errante e termine meus dias nestas amarguras e dores, pois será muito difícil para mim viver distante de Maria. Mas como conseguir abandoná-la, tão santa e cheia de qualidades que é? Entretanto, seria preciso que eu a deixasse para libertar-me desta angústia tão grande." Dizendo tudo isto para si mesmo, decidiu-se finalmente por abandonar sua esposa, e por isso tinha seu coração repleto de dores e de amarguras, sem possibilidade de qualquer espécie de alívio em seus sofrimentos. Havendo tomado tão dura decisão, retornou ao seu quarto e rezou ajoelhado, pedindo ao Senhor que o ajudasse. "Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ó meu Deus, desde minha tenra infância me tendes mantido sob vossa proteção, e também me haveis prometido assistência
durante toda a minha vida. Eu vos suplico, por vossa infinita bondade, vossa grandeza e imenso poder, pelo amor que haveis dispensado e principalmente pelo que tendes concedido a Maria, mais uma vez que vos digneis a manter as promessas feitas em ajudar-me e proteger-me sempre. Não me abandoneis frente a tantas necessidades. Coloco-me inteiramente em vossas mãos paternais. Fazei de mim aquilo que mais vos agradar. Suplico-vos também por minha Maria, cuja guarda me confiastes. Tenho tentado executar tudo o que me tem sido ordenado. Neste instante, porém, desejo deixá-la aos vossos cuidados, pois devo abandoná-la em razão dos motivos que bem conheceis. Tenho bem merecido tal castigo, pois mostrei-me incapaz de aproveitar os santos exemplos e conselhos, e agora, dela, distanciado, irei, por certo, penitenciar-me de todas as minhas culpas e pecados, embora me pareça não ter tantas culpas e pecados. Vós conheceis bem quais sejam, motivo pelo qual vos peço que me perdoeis, e a graça de poder enfrentar e sofrer essas grandes inquietações com dignidade. Não tenho forças e coragem para despedir-me de Maria, e assim peço a ajuda de vossa grande bondade nesse particular, e também que ela venha a ser consolada e confortada em sua situação tão angustiante, além de vossa proteção em todas as circunstâncias. Suplico-vos também que abençoeis todos os meus passos em direção a Jerusalém, onde irei para vos adorar. Suplico também que olheis a angústia que reina em meu coração e também a grande aflição que toma meu coração, e que tenhais piedade de mim. Dessa forma, em parte aliviado em sua dor e angústia, o santo dirigiu então os seus pensamentos para Maria e com ela se lamentava dolorosamente. Minha querida Maria, minha inocentíssima pomba, vou agora afastar-me de ti. Como podes ver-me em tão grande angústia sem me dar sequer uma gota de consolo? Por que não me esclareces sobre a tua gravidez? Tu que sempre tens sido tão carinhosa e amorosa, por que te esqueces de mim nesta ocasião tão importante? Como farei para manter-me distante de ti, que és toda a minha alegria, minha querida esposa? Devo deixar-te e não sei se jamais te tornarei a ver. Devo abandonar-te, completamente só. E como meu coração sofre por isso. Entretanto, nas atuais circunstâncias, não vejo que outra solução poderia libertar-te do castigo que a lei impõe para esses casos e também libertar-me dessa tão grande angústia. Derramando profusas lágrimas, José terminou suas preces e passou a apanhar as coisas todas que necessitaria para a viagem que iria fazer, fazendo com elas uma pequena trouxa. Aguardou a aurora do dia, pois, havendo decidido que partiria ao nascer do sol, não desejava que sua esposa ouvisse seus vizinhos, aos quais não queria ter de explicar os motivos de sua partida. Durante todo esse tempo, Maria estava entretida com suas súplicas ao Senhor, para que ele se dignasse a consolar e confortar seu aflito marido, sendo que ela também se encontrava tomada de grande tristeza e aflição. Neste capítulo, estamos diante de terríveis inquietações de José. José diante de Maria grávida, sem saber a origem daquela criança. Entendamos que José nunca colocou em causa a santidade de Maria. Como eu disse e tenho dito sempre nos vídeos que tenho partilhado da vida de José, conforme José vai aqui sendo descrito, José recebe Maria por amor a Deus, porque José tinha primeiro o amor a Deus. José foi encaminhado pouco a pouco a conhecer Maria, e Maria a conhecer José. E quem viu os vídeos em que os dois, antes mesmo de se encontrarem fisicamente, já rezavam um pelo outro. E quando Maria decidiu ser virgem,
e consagrar a virgindade a Deus, José também o fez. Também por amor e reconhecimento de que Maria era agraciada por Deus. E o que vemos aqui é que José está diante de algo que ele não consegue explicar. Por vezes nós estamos diante de mistérios na nossa vida que não conseguimos explicar. E às vezes fazemos a pergunta porquê? Porquê Deus? Como aqui José diz, ó Deus, o que noto em minha mulher? Por acaso estou sonhando? É o que nós estamos às vezes na nossa boca, quando nós estamos diante de situações que não conseguimos saber porquê aconteceu. E dizemos como José, estamos por acaso a sonhar? Os meus olhos estão a ver aquilo que estou a ver, ou será outra coisa? O que se passa com aquela pessoa que de uma hora para outra que nós conhecemos mudou o seu comportamento, mas Nossa Senhora não mudou o comportamento. Nossa Senhora continuou a ser o que era. E ela sabia o que José estava a enfrentar, mas tinha da parte de Deus a proibição de falar qualquer coisa a José, ou de esclarecer. E José tinha aquela vontade de ter com Maria, perguntar-lhe, mas achava que aquilo era muito de respeito por aquilo que ele sentia, o que era Maria. Porque José já sentia que dentro de Maria havia qualquer coisa. Porque, como vimos no vídeo anterior, José, quando olhava para Maria, já não tinha tanta necessidade de olhar para o céu e falar com o Senhor, como antigamente ele fazia. Porque, sem o saber, já estava a ver em Maria Jesus. Mas era preciso que José passasse por essa provação, por essa inquietação, porque José tinha algo que precisava ser limado dentro dele. Ainda, Deus precisava que ele fosse um homem à altura daquilo que ia lhe entregar. Deus ia entregar-lhe o seu filho amado. Por isso, ele precisava fazer com que José tomasse consciência de que há mistérios, de que há coisas que Deus dispõe e que o ser humano não consegue alcançar. Se São José fosse lembrar do que dizia as Escrituras, lá estava escrito: eis que uma virgem dará à luz. Eis que a virgem dará à luz ao Messias, não é? Ao prometido. Esse será o sinal, dizia o profeta Isaías. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pois por isso o mesmo Senhor vos dará este sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado o seu nome Emanuel. José nem se lembrou talvez dessa profecia, porque ele via Maria a virgem e a santa de sempre. E se ele chegava perto dela para lhe perguntar o que estava a acontecer, ele não conseguia, porque Jesus dentro dela talvez o impedisse. Porque era preciso que José vencesse aquele respeito, aquele amor próprio, amor humano que ainda havia dentro dele, porque ele se sentia confuso. Porque o amor de Maria, o amor por Maria, estava-se a misturar um bocado com o amor a Deus. É o que eu sinto, que Deus precisava fazer com que José enfrentasse uma situação em que humanamente ele não pudesse dar respostas. José tinha que perceber que, por vezes, nós estamos diante de situações que não podemos dar respostas. Não há respostas para tudo. O ser humano não pode fazer tudo.
É Deus quem dispõe. Nós somos criatura de Deus. Não somos como Deus. Nós somos humanos. Estamos muito vocacionados para seguirmos os nossos desejos, as nossas inclinações. Por mais que tentemos, temos sempre um amor a nós próprios. E sofremos quando alguém nos magoa e diz qualquer coisa ou faz qualquer coisa que nós não conseguimos perceber e estamos assim feridos no interior. É assim, José estava como que ferido em seu interior. Sabia que Maria tinha sido dada a ele e que ela era amada por Deus, que era santa. Ele não podia duvidar da sua santidade, porque duvidar da sua santidade era mesmo que duvidar das palavras de Deus. Aquelas palavras de Deus que, desde a sua infância, lhe estavam a ser ditas, lhe estavam a ser comunicadas. Maria, por sua vez, sentia tudo isso. O menino Jesus que estava dentro dela já lhe comunicava muito para além daquilo que lhe diziam, o que via. Ela sentia essa dor. E Maria vai ser uma mulher muito forte, porque ela está grávida, com todas aquelas dificuldades que uma mulher grávida tem. E nesses momentos de gravidez ela vai ter este José confuso, este José triste, este José angustiado. Ela vai ter que se colocar só nos braços de Deus. Ela não vai confiar em forças humanas. A sua força vem de Deus. E por isso Maria responde a José, naquele estado de angústia, com mais carinho, com mais ajuda, no sentido que ela pudesse fazer. Cuidados com a casa, cuidados com o seu esposo, preocupar-se com o que ele comia. Ele devia ser ele a fazer isso com ela. Mas Maria teve que passar também por esta aridez, em que só Jesus basta. Como Santa Teresa dizia, Santa Teresa d'Ávila dizia que só Deus basta. Maria teve que passar por este deserto também, assim como José, para que se virasse apenas para o conforto de Deus. E José também, ele não se revoltou contra Deus. Fazia mais orações, fazia mais súplicas, fazia mais jejuns, mais esmolas. Nós, por vezes, temos tendência, diante de situações que não conseguimos compreender, revoltarmos logo contra Deus. São José me ensina que não devemos fazer isso. Devemos, pelo contrário, aumentar as nossas orações a Deus, aumentar as nossas penitências, agir contra o que a nossa natureza humana nos faz fazer. Nossa natureza humana inclina-nos sempre para o mal, inclina-nos sempre para fazer a nossa vontade. E a nossa vontade quase sempre é fugir da vontade de Deus, porque a vontade de Deus por vezes é a cruz. Porque tudo o que é bom, realmente bom, é difícil de conseguir. Estamos num mundo repleto de várias coisas que são-nos dadas, mas que precisamos, por vezes, esforçar-nos muito. Os atletas, as pessoas que às vezes querem ser cantores, andam ali nos concursos e têm que ser o melhor, e têm que dar o melhor. E andam ali, todos atrás de medalhas, de troféus, de dinheiro, de coisas que o mundo dá e que hoje temos e que amanhã podemos não ter. Mas Deus ia dar a José e Maria algo sublime, maior que todas as medalhas, que todos os troféus,
maior que tudo que se pudesse imaginar. Eles iam ser a família onde Jesus, o Filho de Deus, iria nascer. Por isso, Deus precisa de pessoas fortes que estejam à altura da missão que lhes vai confiar. José e Maria tinham que ser como que temperados pelo fogo das angústias, das tribulações, para que cada vez mais chegassem à conclusão de que quando nós colocamos tudo nas mãos de Deus, plenamente, como Maria aqui colocou, Maria simplesmente colocou tudo nas mãos de Deus. Percebeu que cada vez mais José estava a se afastar dela. E ela tentava cantar para José, para que ele se sentisse melhor. E ele dizia, sim, eu sinto-me melhor, mas ele pensava dentro dele, como me podes fazer sofrer? Por que não me dizes o que está a acontecer? Porque precisava que tanto José como Maria precisavam colocar as suas interrogações em Deus e não em si próprios. Nós precisamos colocar as nossas angústias muitas vezes em Deus e não em nós mesmos. Porque nós mesmos vamos começar a criar, como José que criou, imensas dificuldades. Coisas que ele não conseguia responder. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que será Emanuel. Não era essa a profecia de Isaías? Por vezes nós estamos assim, a pensar que tudo está a desabar em cima de nós. Mas na verdade é durante essa tempestade que Deus manifesta a sua grande graça e o seu grande milagre. E Deus, vai mostrar a José que ele precisava confiar mais na vontade de Deus e não na sua própria vontade. Então, quando José percebe que não consegue lutar mais contra aquela ansiedade que ele vivia dentro dele, ele prefere se ausentar de Maria, prefere sair dali, fugir, porque ele não conseguia compreender o que estava a acontecer. Ele prefere fazer uma trouxa com umas coisas e ele quer sair, desaparecer. Muitas vezes nós queremos fugir do lugar onde sofremos muito, onde parece que nada dá certo. E a nossa tendência é: vou sair daqui, vou abandonar os meus filhos, vou abandonar o meu esposo, vou abandonar a minha esposa, vou abandonar os meus tios, vou abandonar os meus pais, vou abandonar aquela pessoa doente que me dá tanto trabalho. Por vezes nós, na nossa limitação humana, achamos que o melhor é fugir daquilo que não conseguimos dar respostas. E o mundo muitas vezes nos oferece respostas rápidas, respostas mais fáceis de fazer. Liberta-te desse filho que neste momento apareceu e que tu precisas agora trabalhar, ganhar dinheiro. Liberta-te desse marido que te dá tanto trabalho. Liberta-te dessa esposa que está tão confusa, que te inquieta tanto. Liberta-te dos teus filhos que estão tanto trabalho. Liberta-te de teus pais já velhos que só estão sempre ali a falar a mesma coisa. Liberta-te daquele tio casmurro que não sabe outra coisa senão chatear. Liberta-te. O diabo gosta de dizer isso. Vai embora. Foge, desaparece. Vai viver a tua vida. Tu mereces ser feliz. Tu mereces continuar numa vida boa, descansada. Essas pessoas são muito difíceis de aturar. Abandona-as. É o caminho mais fácil.
Infelizmente, é o caminho que muitas pessoas tomam diante das dificuldades. E, na verdade, elas estão diante daquilo que irá ser o melhor para elas. Por vezes, a dificuldade, o sofrimento, é, na verdade, a sua ressurreição. É naquele sofrimento que precisamos superar e sermos mais fortes. Depois do sofrimento, depois de vermos que aquilo, afinal, não era nada daquilo que nós julgávamos e que ultrapassamos, fomos fortes o suficientes para aguentar aquilo. E então sentimos que, na verdade, Deus teve compaixão de nós. Deus, ao nos dar aquele sofrimento, aquela dificuldade, deu-nos uma escada que nos levou de grau a degrau para o céu, para a conversão, para a santidade. Aquelas pedras foram colocadas de forma que consegui, que nos deu possibilidade de conhecer mais a Jesus, conhecer mais a Maria Santíssima, conhecer mais a religião católica. A dificuldade, as tempestades, as atribulações são como um degrau. Mais um degrau para que saibas, para que Deus te dê mais em graça. E é o que vai acontecer aqui para José, no próximo capítulo, quando ele perceber que, afinal de contas, aquilo tudo que ele estava a passar em Deus tem todo o sentido. Nós, seres humanos, é que, enquanto estivermos a procurar em nós próprios as respostas e não em Deus, é que quase sempre erramos e acabamos por fazer o que o demónio quer, que deixamos as coisas a meio, que esqueçamos daquelas pessoas que Deus nos concedeu na nossa vida e ao fim e ao cabo, aquelas pessoas, aquelas situações, na verdade, para Deus são graças que Ele está-te a dar, para que te santifiques, como Nossa Senhora disse aos teus pastorinhos: vão muitas almas para o inferno porque não há quem reze por elas. Efetivamente, vão muitas pessoas se perder nesta vida, perder eternamente, porque, infelizmente, as que estão perto delas não rezam por elas, não fazem penitência por elas e acabam por essas pessoas se perderem eternamente. Pensemos sempre que, por vezes, o melhor é rezar, como fez São José. Rezar, fazer penitência, fazer mais jejuns quando estamos diante de situações que não conseguimos descodificar, como se diz, que não conseguimos compreender. Que aprendamos com São José e Maria Santíssima a viver mais para Deus do que para nós mesmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.